Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos da ciência, da filosofia e da religião espírita. O programa de hoje é Encontro com o Espiritismo. É uma nova edição, hoje que é dia 13 de dezembro de 2021. E o tema de hoje que nós escolhemos para reflexão, estudo e meditação, reflexão, é sobre evangelização aos cristãos. O que quer dizer evangelização aos cristãos? Não é, quando se fala em evangelizar os cristãos, não se refere a decorar os evangelhos. Não se prende evangelização aos cristãos, não se prende a leitura da Bíblia e decorar a Bíblia. Não adianta, ou pouco proveito tira, quem lê os evangelhos, quem estuda a Bíblia e apenas decora a Bíblia, mas não pratica. Uma coisa é praticar e a outra coisa é conhecer. A maioria dos cristãos, como se vê, conhecem a Bíblia, conhecem os evangelhos, a Bíblia no geral, tem tudo decorado. Mas há uma dúvida: será que na hora do testemunho praticam? A gente sabe que o que há muito é discussão bíblica. Discute-se religião, eu diria debate-se religião, debate-se a Bíblia. Tudo isso nós vemos. Vemos também a Bíblia ser propagada nos portais de granjas, nos portais de sítio. Esse sítio, Deus é fiel, Deus me deu este sítio, Deus me deu este carro, quem dirige a minha Kombi é Jesus, Deus é fiel. Quer dizer, além disso aí, dessa propaganda, nós vemos muito, e todo mundo pode ter visto e pode apreciar e analisar, porque há uma liberdade. Vemos também a discussão da Bíblia, não é? De Deus, de Jesus. É Jesus na boca, Jesus, Deus na boca de todo mundo. Mas não se sabe se Deus e Jesus estão no interior de cada criatura. É preciso haver um movimento mundial de evangelização dos cristãos para que transfiram o Jesus e o Deus da Bíblia para dentro de cada um, para fazer mudança, fazer reforma, melhorar. Porque é muito fácil em qualquer lugar dizer em nome de Jesus. É muito fácil. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo se faz. E eu tinha um amigo aqui no mundo material, hoje ele está no mundo espiritual, um grande amigo. E ele então chegou a me confessar certa vez que foi à igreja dele com 2 vícios. Um ano depois estava com 5 vícios. Parece até um paradoxo, uma contradição, mas na realidade foi isso que ele confessou. Não sei se ele disse por ironia, não é? Mas o fato é que ele disse que foi com 2 vícios e com um ano depois ele saiu, avaliou-se que tinha 5 vícios. E cai naquilo que se pergunta, ou que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores no Livro dos Espíritos: qual a melhor religião? E os espíritos respondem: aquela que torna melhor o homem.
qual a melhor religião? E os espíritos respondem a Kardec: a melhor religião é aquela que torna melhor o homem. Melhor em que? Em vida material? Não. Melhor em que? Em cultura? Não. Porque muita gente tem sabedoria, tem muita sabedoria, mas não tem amor. Tem sabedoria, mas não tem amor. É melhor ter ignorância com amor do que ter muita sabedoria sem amor. E isso é o que a Bíblia nos ensina, principalmente nos evangelhos, é que nos ensina. Então, o que é que precisa fazer para concretizar esse movimento mundial de evangelização aos cristãos? O que é preciso, a base de tudinho, é como Jesus ensina no Evangelho: amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Não é amar a Deus com Deus nos lábios, nem amar o seu Filho Jesus em nome de Jesus, somente dizendo isso. Não é amar Jesus ou Deus com o nome no tabelier do automóvel de luxo. Não. É Deus, é trazer Deus e Jesus para o culto interior da alma. É aquele culto interior que se faz por dentro, mudança, em cima da rocha viva, da pedra angular, que é o ensino do cristianismo, do Cristo: amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Não quer dizer aprovar os erros do próximo nem as injustiças do próximo. Não é nada disso. E terceiro, não façais aos homens o que não quereria que os homens vos fizessem. Aí Jesus resumiu as leis de Moisés, os 10 mandamentos da lei de Deus, a lei civil de Moisés, os ensinamentos dos profetas. Jesus resumiu tudo aí, quase que dizendo: fora da caridade não há salvação. Não é fora desta religião, desta crença, ou mesmo da verdade, porque cada um tem a sua verdade, ao seu modo, não é nada disso. Então a evangelização deve ser mundial, abrangente, para evangelizar os cristãos, porque o Cristo está na boca de todos, em nome de Jesus, mas não está no coração. Não faz reforma, não faz mudança. E também falando no assunto, nós podemos lembrar que, segundo a história, existem 2 cristianismos. Um é o do Cristo e o outro é o das religiões dogmáticas. O cristianismo do Cristo é o cristianismo humilde, simples, sem riqueza, sem grandeza, que Jesus disse: o Filho do Homem não tem nenhum lugar onde recostar sua cabeça. A maior lição de humildade, é o que Jesus diz lá: o Filho do Homem, que era ele, não tem um lugar onde recostar a cabeça. Esse é o cristianismo do Cristo e dos seus apóstolos primitivos, que não combina com o paganismo da época, com a idolatria da época, com os dízimos da época e o culto exterior da época, os rituais da época que são próprios do paganismo. Então, o cristianismo do Cristo é nu, é despido dessa prática exterior, desse culto exterior. Agora, criaram depois, segundo a história, o cristianismo das crenças religiosas, que é um cristianismo oposto, diametralmente oposto ao cristianismo do Cristo. O cristianismo criado pelas igrejas, pelas religiões,
É o cristianismo que atende às necessidades financeiras dos chefes das religiões e das instituições criadas por eles. Esse é o cristianismo oposto ao cristianismo do Cristo. É o cristianismo das crenças religiosas. É o cristianismo do dízimo, é o cristianismo da idolatria, é o cristianismo do sobrenatural, é o cristianismo dos milagres, é o cristianismo do culto exterior, das cerimônias religiosas, é o cristianismo do batismo com água, é o cristianismo do céu, do inferno, do purgatório. Esse é o cristianismo dos homens, criado esse cristianismo pelos chefes. É o cristianismo do sacerdócio organizado, é o cristianismo dos chefes, dos líderes religiosos, que são os cabeças das religiões. Esse é o cristianismo dos homens, que não é o do Cristo. E o Espiritismo veio justamente ressuscitar esse cristianismo do Cristo, porque o ensino do Espiritismo é o mesmo ensino de Jesus. A moral que o Espiritismo hoje ensina, que é um cristianismo, é a doutrina espírita, que é o cristianismo de volta, é o consolador prometido que Jesus prometeu naquela época, que explica todas as coisas que Jesus disse que não explicaria naquela época, porque os homens estavam imaturos, não compreendia, e ele dizia: muitas coisas ainda eu tenho para vos dizer, mas não entendeis. Quer dizer, vocês estão muito limitados em compreensão, em entendimento das coisas espirituais. Eu sei de tudo, mas não posso vos dizer agora. Jesus mostrando que as verdades espirituais vêm ao mundo em conta-gota. Uma gota hoje, 2 gotas amanhã. Depois do amanhã, mais 2 gotas, as verdades, os projetos do mundo espiritual vêm em conta-gotas aqui para a Terra. Então, esse cristianismo do Cristo é o que é o cristianismo humilde, simples, e não o cristianismo criado pelas religiões dogmáticas, pelas crenças dogmáticas. Logo, é preciso, como se diz, fazer um movimento mundial de cristianizar os cristãos, de evangelizar os cristãos, de fazer nascer neles o verdadeiro sentimento de religiosidade e não de crença religiosa, para que cada um, com o Cristo no interior e com Deus no interior, façam mudanças, reformas, e não ter o Cristo só na boca. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas onde está o testemunho? Passou lá por longe. Então é nesse sentido, para corrigir para corrigir e alertar os cristãos do cristianismo, das crenças religiosas dos homens, que deve haver esse movimento universal de evangelizar os cristãos, que independe evangelizar, independe de crença religiosa. E então, baseado, onde está baseado, voltamos a dizer, no fundamento que Jesus trouxe ao mundo: ama a Deus acima de tudo e de todas as coisas, e ser obediente às leis de Deus. Isso é o fundamento básico do ensino do Cristo. É desse fundamento que deve partir a nova evangelização dos cristãos do mundo inteiro. E hoje nós encerramos o nosso programa, que tem o título, o tema Evangelização aos cristãos. Muita paz para todos.